Sinceramente, porque assim, aquilo que eu falei, ou ele vai avançar e realmente fazer uma terceira guerra mundial, ou então... E a personalidade dele, como que você avalia? Mas só teve uma vez que fez uma coisa de uma arrogância. Por exemplo, a gente viu o Cristiano Ronaldo. A gente pode falar assim, mano, será que tem alguma coisa aí? Nesse vídeo, a psiquiatra Ana Beatriz de Barbosa analisa a mente de 10 personalidades famosas e diz quais são psicopatas, quais não são e qual o grau de psicopatia de alguns deles. Ela analisará personalidades como Vladimir Putin, Adolf Hitler, Lula, Bolsonaro, Maníaco do Parque, Suzanne von Richthofen, Jeff Dahmer, P. Diddy, Pablo Marçal, Cristiano Ronaldo. Você vai se surpreender e se enojar com o que ela fala de alguns deles. A doutora analisa também quais são as profissões com mais psicopatas, quais os graus existentes de psicopatia e como lidar e se proteger deles. Assista até o final, pois são alertas importantíssimos. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Antes de nos aprofundarmos, é importante relembrarmos que existem níveis de gradações de psicopatia. O grau leve, que são em geral os estelionatários, golpistas, etc. O grau moderado, que são os psicopatas capazes de mandar matar alguém que represente uma ameaça para seus planos ou até mesmo são capazes de matar se for necessário. E o grau grave, que seria o serial killer que mata por prazer e acaba fazendo diversas vítimas, pois se alimenta desse prazer de ter o controle sobre a vida e a morte do outro. Existem diversos níveis de crueldade entre os psicopatas, mas todos os níveis caminham entre esses 3 graus. E uma coisa que todos têm em comum é a sede por poder, status e diversão. Em breve, a doutora Ana Beatriz vai analisar as 10 personalidades famosas e dizer o que ela pensa sobre cada um com relação a serem ou não psicopatas e também qual o grau de psicopatia. Não deixe de assistir até o final. Vamos lá! E tem uma coisa, os estelionatários, muitos. É e o em grau geral, leve. é o grau leve. O estelionatário, por exemplo, ele não mata. Nunca vai matar. Que nem esse cara do Tinder, ele não matou. Não. Mas ele teve uma frieza. Sabia que a mulher falando, eu não tenho mais dinheiro pra dar. Pô, tira mais dinheiro pra mim. Sabendo que ela tá em dificuldade e não tem empatia nenhuma. Mas é isso que eu tô falando. Se você falar assim, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Falta de empatia. Porque você não considera o outro um objeto. Os psicopatas estão, assim, número 1 é político, né? Não, número 1, os CEOs. Onde tem poder, meu amor? É onde tem poder sobre a vida e morte. E principalmente a vida e a morte na mão, né? Exatamente. Médico, onde tem poder, juiz, médicos, você entendeu? As profissões mais, né? Políticos. Entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque assim, cirurgião é uma coisa que se você chegar ali e abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não tô dizendo que todos são. Sim. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que as pessoas falam, tenho no ranking. É tudo que é lugar, não tenha dúvida. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. E quem vai pra política são os psicopatas. Né? Que não tem o menor constrangimento em mentir. Uma campanha política, se fosse uma pura, sedução pura, que a gente quer é uma distorção da verdade. Existe até um autor, um médico, um psiquiatra já falecido, polonês, que chegou a dar nome a isso, né? Psicopatas no poder, ponerologia. Ele criou uma ciência de estudo. E ele pegou a Polônia na época de uma grande ditadura e ele foi fazendo uma pesquisa. O que essas pessoas ligadas ao poder, ligadas à política, tinham em comum. E foi interessante porque ele não tinha, em nenhum momento ele descreve diretamente um psicopata. Mas ele vai falando que eram pessoas que tinham uma tendência a usar um discurso muito fluido, muito bonito, para seduzir as pessoas que eram indiferentes, não se incomodavam de errar, né? Essa coisa da sedução, essa coisa de não se colocar no lugar do outro, né? Não ter a questão da empatia. Então, quando você vai ver esse perfil das pessoas que têm sedução pelo poder ou que ocupam o poder, porque política, o nome diz, é a ciência do poder, de ocupar o poder, né? De ter de exercer o poder. Exatamente isso. Era muito congruente esse perfil de personalidade com os psicopatas. Eu diria que se a gente for lembrar qual é a definição de psicopatia, são personalidades com uma incapacidade de se botar no lugar do outro, de se arrepender dos seus erros e com grande capacidade de sedução e de utilizar as pessoas ou circunstâncias para atingir poder, status e diversão. É tudo o que compõe um político clássico. Você acredita que existe honestidade na política? Comente sinceramente abaixo. E se você está gostando desse conteúdo, aproveite, deixe seu like e inscreva-se. Personalidade 1. Vladimir Putin.
Hoje você vê o Putin. Eu não tenho dúvida que o Putin é um psicopata. O narcisismo no Putin é uma coisa absurda. Uhum. Aquelas cenas dele andando no cavalo com os peitos de fora, cara, é surreal, sabe? E um cara de uma frieza. Aí outro dia eu tava vendo um cara que tava fazendo leitura, que ele fez assim, e tava com medo. Medo nada. Ele tava com aquela coisa de desprezo, tipo assim, caguei, vou fazer isso mesmo, é isso que eu vou fazer, ponto. Ele vai voltar atrás? Não. Porque assim, ele não tem... Qual é a saída do Putin hoje? Não tem. Ele jogou uma carta mais alta do que não sei o quê. Ele não tem medo. O psicopata não sente medo. Ele não tem nada a perder. Ou seja, se ele recuar, ele perde o poderio dele. Ele não vai entregar o poder. Ele não vai. Ele só tem duas coisas. Ou ele vai avançar e realmente fazer uma terceira guerra mundial mesmo, e vai ter de parceiros vários outros ditadores. A gente vai viver uma nova era de ditadores psicopatas. Ou então ele se mata para entrar para a história. Personalidade 2. Adolf Hitler. Se ele tiver todo cercado, como fez Hitler. Sim. Você acha que Hitler morreu porque estava com medo? Não. Porque morrer para psicopata não tem esse peso que tem pra gente. Eles já são deuses. Eles não vão encontrar com Deus, eles já vivem com ele, né? Então, assim, ele morreu pra não se entregar, pra não dar o gosto pro outro. Pra entrar pra história mesmo. Pra entrar pra história. Nossa, que loucura. Nossa. E tanto que o Hitler deixou tudo organizado, né? Tipo, chegou pros funcionários, olha, vocês vão, mas antes de ir, vocês me botem fogo. E ele se deixou botar fogo. E era uma ordem que tinha que ser cumprida. Vocês vão fugir agora, mas vocês vão me botar fogo aqui. Personalidades 3 e 4. Lula e Bolsonaro. Olha, eu não poderia falar de nenhum dos dois. Sinceramente. Porque, assim, aquilo que eu falei, me falta tantos dados, mas tantos dados, seria leviano da minha parte falar isso ou aquilo. Não acho que nenhum dos dois não me parece que nenhum dos dois sejam perversos. O que você achou sobre a opinião da doutora Ana Beatriz sobre Lula e Bolsonaro? Concorda ou discorda? Sem esquecer de manter o respeito. Sinceramente. Agora, a gente não analisa uma pessoa num flash. Se você quer saber mais sobre a relação entre políticos, psicopatia, fanatismo político, etc., acesse essa playlist do card acima, com vídeos muito relevantes sobre o assunto. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado também. Personalidade 5. Maníaco do Parque. Por sinal, o Maníaco do Parque, eu acho que é um dos psicopatas, um serial killer. Durante muito tempo foi o maior do Brasil. Sim. Depois ele acabou perdendo o título, digamos assim, para aquele de Goiás, do Thiago. Sim. Mas ele uma vez disse que se saísse faria tudo de novo. Ele fala em todos os exames. Exatamente, ele fala. Ele não tem criminológico porque como ele vai sair em 2028 sem progredir de pena, ele vai sair do fechado direto pra vida, em liberdade. Se ele tivesse tido algum tipo de progressão, migrar pro regime semi-aberto, pro aberto, ele teria que passar pelos exames criminológicos, onde vem todos aqueles testes lá. Exatamente. Ele não tem mais, na época, ficou uma discussão muito grande na época do julgamento para saber se ele era inimputável ou não, e o Hospital das Clínicas montou lá uma equipe e fez uma bateria lá de testes, que aí tem um material bem robusto, assim, em que ele fala. Eu já achei 5 documentos em que ele fala... Ele fala de si mesmo. Ele diz que o negócio é uma força que vem de fora, uma magia. Ele deixa claro, ele dizia, não sei agora, mas ele falava, se eu sair, vou fazer tudo de novo. Os primeiros ele fala na entrevista. Ainda fala? Eu já encontrei 4 ex-namorados dele. Inclusive... Namorados, homens. Não me causa nenhum espanto. E eu não acho que a gente pode dizer que o Francisco é gay. Um psicopata, ele não tem esse problema de definir se ele é cis, se ele não é cis. Ele não tá nem aí. Ele tem uma questão de fazer por prazer. Sim. Deu prazer, tá ok. Então não tem essa questão. Mas o que dá o gozo a um psicopata, ainda mais um psicopata do tipo do Francisco, não é, definitivamente, gozar como as pessoas gozam, vamos dizer assim, sexualmente, seja cada um por prazer. É muito mais a questão do gozo pela subjugação do outro, pela tortura do outro. Sim, isso ele tem. Aí sim, esse é o gozo. Personalidade 6. Suzanne von Richthofen. Naquele caso ali, a gente também tem
dois psicopatas, tem um borderline, um psicopata, o que você acha? Ali todo mundo psicopata. Todo mundo. Muda a gradação. Tá. Né? Uma fez pós-doc. Qual é a Ela é chance do pós-doc. psicopata Chave encontrar fechadura. um outro psicopata? Então, mas é Enorme. Enorme. Mas é uma parceria que não dura muito, né? É. Nunca vai durar muito. Porque um vai utilizar o outro Pra alguma coisa. pra alguma coisa. Aí quando esse que foi usado pra alguma coisa descobrir, a parceria se rompe. Que foi a parceria dos dois assassinos da Dani. É. Tava tudo ali combinado, ela pegava porque ela tava grávida, não ia pegar a cadeia, tá. Na hora que ele viu que ia pegar pra ele jogou O da Suzane pra ela. também, doutora. Claro! Olha, você sabe que ela... Dois psicopatas isso não- tá nos autos, né? Ela chega pra ele, né? Como aconteceu com eles. Eles deram o telefone pra ele, mas grampearam o telefone. Claro. Ele falando, eu já assumi e falei que só fui eu. Isso tá nos autos. Sim, E mas ele falou aquilo pra chamar a atenção. É. O assassino da Dani pegou, viu que tava perdido pra ele, né? Perdeu o Playboy, né? Aí ele falou assim, olha, eu já assumi. Pra que ele fez aquilo? Pra jogar pra polícia, que ele sabia que tava grampeado, que ela também. participou, que ele não ia assim, segurar no ca- sozinho. E você sabe que a Suzane teve um lance assim. Ela chega pro Daniel e fala assim, olha, você matou. E aí começa a persuasão. Eu não fiz nada. É. Se você for preso, eu vou te visitar todo final de semana e vou bancar a sua defesa. Aí foi quando ele acendeu o negocinho e falou, não, peraí, como assim? Mas você que planejou. Não, você que planejou e determinou como seria. É. Porque olha só, ela é mais cruel, era, até porque o pai era pai dela, mãe dela. Ela que determinou, ela queria com barra de ferro. Ela queria que estourasse a cabeça deles. Então, assim, a perversidade era imensa. Mas vem cá, você tá namorando uma mulher, ela te pede isso. Você faz o quê, querida? Pede Tá outro, maluca. não sou eu. É. Imagina eu esmagar uma pessoa. Personalidade 7. Jeff Dahmer. Eu já conheci o caso. É um psicopata grave, gravíssimo. Talvez um dos mais graves que tenha. Porque, assim, eu não sei se... Eu vi entrevistas dele, original mesmo. A frieza dele é uma coisa absurda. E aí você vê, ele quase era um brinquedo, né? Ele furava para poder furar o lobo frontal, porque ele apostava que a pessoa viraria um zumbi, que ele pudesse dominar e fazer tudo o que ele queria. Nossa, que doideira. Então ele furava com furadeira o lobo frontal. E olha que loucura, o lobo frontal, que é essa testa aqui, ele não... Você pode furar uma pessoa e não vai acontecer nada. O que Fisicamente. o que acontece? Porque aqui não pega a parte motora. Entendi. Mas você muda o comportamento da pessoa, totalmente. É? Dependendo da parte que você pega, se você pegar mais ventral, não mais lateral, mais ventral, você muda totalmente. Aqui, você tem todo o temperamento. É isso que o Dahmer apostava, que ele ia comandar. Mas isso não é assim, não é bem assim. Personalidade 8. Hey Diddy. E a personalidade dele, como que você avalia? Além de narcisista, né? Claro. Eu acho que o narcisismo dele tá dentro da psicopatia. É? E acho que ele é um psicopata daqueles muito perversos. Muito perversos. Porque ele espancava mesmo. Ele tinha um prazer de espancar, ele tinha um prazer de... Ele tinha ódio pelas mulheres. Eu nunca vi um homem detestar tanto mulher. Porque as mulheres, pra dar prazer a ele obrigava elas a transarem com outros homens. Na frente, ele ficava se masturbando. Todas descrevem isso. Personalidade 9. Pablo Marçal. Por exemplo, hoje rede social. Eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. O cara começa a posar do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, porque você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei... Tudo é golpe. Tudo. Porque não tem coisa muito fácil. O ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil, entendeu? E não tem. Todo mundo. E aí, o que ele faz? O Marçal teve uma vez que fez uma coisa, não o conheço, não tenho a menor intimidade, mas eu vi uma cena dele, uma senhora, numa cadeira de roda, e ele falou, levanta. Eu falei, gente, que isso? Não Quero parece- crer que ele, não sei, estava em algum momento, porque aquilo foi de uma arrogância e de uma falta de sensibilidade com aquela mulher, que eu falei, não pode estar bem, não sei. O que você pensa sobre essa atitude de Pablo Marçal? Comente abaixo, quero muito saber. E não esqueça do like. Vamos lá. Ele teve aqui, ele explicou sobre isso. E o que ele falou que eu não sei? Ele fala que, segundo a Bíblia, a gente fará coisas iguais ou maiores do que Jesus fez. Então, se ele crê, a minha mulher pediu pra orar pra ele e orou, mas é que ele falou que foi totalmente num time errado.
sem câmera e tal. Não, ele Isso- pode orar. mas não daquele jeito. Mas determinar que ela levantasse e falar que ela que não tinha fé suficiente. Exato. Não, aí totalmente errado. Totalmente Jesus não faria isso. Não. Vamos combinar. Se deu exemplo de Jesus, Jesus não faria Com isso. certeza não. Jesus, Entendeu? inclusive, não estaria nessa palestra do... Não. Porque Jesus não estaria em templos religiosos. Né? Ele não estava lá. Se um estelionatário é um psicopata em grau leve, ele pode se autopromover para um grau maior dependendo dos estímulos externos, como ser desmascarado ou preso, por exemplo. Pode. Isso, que bela pergunta. Porque olha só, o que é fundamental para você dizer que é um psicopata? A indiferença pelo outro. A falta de empatia, a falta de sentimento de culpa e de remorso. Então o outro passa a ser um objeto de uso, seja para se divertir, seja para ter status ou para exercer poder. Você concorda que o estelionatário, quando dá um golpe em qualquer pessoa, no velhinho lá que vai pegar liga para dizer, ó, você tem um empréstimo aqui, ele depois conta aquilo rindo. Você já viu o bar que se reúne estelionatário? Não. Tem, meu filho. Ficam Todo bairro contando tem. vantagem. Eles ficam, o otário, kkk, pediu, né? Pediu pra cair no golpe. Pediu, eu dou a oportunidade de ser idiota. Eles falam exatamente assim. Se a gente pudesse ficar nesses bares disfarçado, ia ser uma maravilha. Porque eles se reúnem depois para comemorar e dizer como eles são maravilhosos, de passar os outros para trás. Então, se você pensar que isso é indiferença, que isso é usar o outro, isso é uma psicopatia. Leve é quando é isso, que eu não acho tão leve, que você pode acabar com a vida de uma pessoa. Assim. Agora, se você está numa sociedade que você vale porque você tem o relógio tal ou porque tem a coisa tal, o que me impede de ir subindo, galgando essa escalada e aí eu passo a roubar o Rolex? Tá bom, depois eu posso querer não só o Rolex, eu posso querer uma Mercedes. Aí, entendeu? Chega uma hora que se você tá num assalto desse, o cara reagir, você começa a andar armado. Pode escalar. Não escala para um serial killer, que eu acho que aí é o psicopata que é difícil até da gente imaginar. Assim, mas eu acho que escala de leve para moderado, acho que sim. Tinha um caso do vovô Joinha, que era... Você lembra esse caso? Não. No meu livro Mentes Perigosas, que tem um capítulo que deu nas manchetes dos jornais, tem o caso do vovô Joinha, que era só golpe, era não sei o quê, e o vovô Joinha depois começou a matar, né, meu querido? Então, esse é um caso de escalada. Personalidade 10, Cristiano Ronaldo. Tipo assim, normalmente quando a gente, então, detecta alguém que é muito obcecado profissional... Eu quero usar um exemplo, mas eu não quero falar que ele é psicopata, pelo amor de Deus, não entendam isso errado e nem tire de contexto. Por exemplo, a gente vê o Cristiano Ronaldo, um cara que é obcecado pelo esporte, ele é obcecado pelo corpo, ele é obcecado em fazer gol. Ele perdeu de 2-0 e no outro jogo ele sabe que ele vai fazer 3 gols e ele vai garantir a vitória. A gente pode falar assim, mano, será que tem alguma coisa ali? Porque essa obsessão dele, tipo assim, ele acorda e fala, todo dia eu faço 200 abdominal, porque eu sei que se meu corpo estiver impecável, eu vou fazer gol. Eu sou bom nisso, eu sou o melhor que tem, não sei o que. A gente vê essa obsessão dele e ele sabe que ele é foda. E ele tem, ele já é acima da média e já tá numa idade que pra jogador, você já tá aposentando ou aposentado, ele ainda tá em alto nível. Ele ainda é seco, obcecado pela parada. Não diria que ele é psicopata, nem de perto. Eu diria que, ao contrário, ele tem uma personalidade perfeccionista, aquele cara que nunca tá bom, ele compete com ele mesmo. Mas será que ele é feliz? Aí já é outra história. Isso deve trazer felicidade pra ele, senão ele não faria, Mítico. De verdade. Exatamente. Vem cá, qual é a felicidade pro humorista? Ver o povo rindo. Ok, qual é a felicidade para um perfeccionista? Executar o que ele gosta de fazer em alto nível. Então ele é feliz. Porque você está raciocinando a felicidade pelo seu funcionamento mental. A gente tem que raciocinar a felicidade de cada um pelo dom de cada um e pelo exercício desse dom de cada um. Então quando ele parar, ele vai ser um cara menos feliz. Com certeza. Provavelmente... Ou ele vai procurar outra obsessão, né? Ou outra obsessão. Ou vai jogar golfe, né? Porque aí ele vai ficar atrás daquela bolinha até a bolinha entrar naquele buraquinho. Isso pode acontecer. Porque eu vi ele, eu assisti o documentário dele, eu sou muito fã dele por conta disso. Eu acho ele é espetacular. Espetacular. E aí eu vi ele falando com o filho dele, tem uma hora que no documentário fala assim, papai, eu quero ser guarda-redes, quero ser goleiro. Ele, não, você tem que fazer gol. Eu falei, mano... Isso floresce nele, mano. Sim. É uma parada que eu falei... Aí você fala, eu falei, será? Porque você tá botando como... Ele é hiper focado naquilo, no exercício.
Eu diria que ele é uma das poucas pessoas que mostra que nada para o ser humano é impossível a partir de uma disciplina. Cara, eu acho que Aristóteles diria, eis aqui um exemplo de hábito, e de coragem, e de tenacidade. Pra mim o Cristiano Ronaldo é o maior deles, pelo menos o que conseguiu mais êxito, assim, ou fama, ou popularidade. É preciso estarmos sempre espertos, pois na nossa atual sociedade existem muitos estelionatários e psicopatas, mas se buscarmos o conhecimento necessário, poderemos estar o mais imune quanto for possível contra esses monstros. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar para me ajudar a trazer mais alertas importantes como esse. Enfim, se você é uma pessoa que visa uma vida saudável, tanto mental como fisicamente, acesse o link da descrição e do comentário fixado, onde você aprenderá estratégias para construir uma vida longeva e saudável, construindo um cérebro mais blindado contra demências futuras e uma vida feliz. Acesse também a playlist ao lado com vídeos que se aprofundam no tema da psicopatia. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre esses assuntos que são tão polêmicos e cheios de mistérios.